Pessoal, então aqui é só para explicar. Nós estamos aqui iniciando, tá certo? Então aqui está a explicação da nossa aula, vocês vão ouvir com calma e começa a desenvolver o mapa, beleza? Fica atento, hein? Na parte da redação agora, eu poderia dizer que nós vamos resumir a nossa aula em duas palavras-chave muito importantes, que é a coesão, que significa ligação. Então uma noção básica de coesão é ligação, e a coerência. A coesão, nós temos aqui na nossa aula, na nossa apostila, a coesão textual, ela mostra que o texto ele não é um mero emaranhado de frases. O texto, ele na verdade, é uma tessitura, um tecido, então as frases elas são entrelaçadas. Por isso que nós falamos em coesão textual, que é a ligação entre as frases no texto. Essa característica ela é fundamental para permitir a compreensão do texto. Então, quanto mais coeso o texto for, mais fácil é a apreensão do seu sentido, porque o sentido das frases não está um sentido isolado, mas compõe um significado que nós chamamos de significado solidário, ou seja, uma frase conectada a outra e progredindo, formando o que nós chamamos de progressão textual. Bom, seguindo aí a nossa apostila, nós temos o que nós chamamos de marcadores de coesão. Quando nós identificamos nas relações complexas de frases dentro de um parágrafo e nas relações ainda mais complexas dos parágrafos dentro do texto, nós sabemos claramente que a construção do sentido e a identificação da coesão, ela pode ser feita por algumas marcas que nós, na gramática, chamamos de marcadores de coesão textual. Pois bem, quais seriam esses marcadores de coesão textual? Se vocês identificarem aqui nesse quadro sinóptico, nós temos palavras que nós chamamos de palavras anafóricas, ou anafóricas porque elas retomam termos. E aí nós poderíamos fazer a associação antes. Sempre que houver a retomada de um termo que está antes, olha a palavrinha em negrito, nós temos aqui uma anáfora, ok? Aí o pronome anafórico ele vai retomar um termo que foi enunciado antes. Continuando os marcadores de coesão, nós temos um outro tipo de marcador de coesão também, que é as chamadas palavras catafóricas. Aqui, ao contrário das palavras anafóricas, que retomam termos que já foram enunciados, nas palavras catafóricas, elas antecipam, ou seja, elas indicam termos que vêm depois. Então, nas palavras anafóricas, a palavra-chave é antes, e nas palavras catafóricas, a palavra-chave é depois. É bom que vocês leiam com atenção os exemplos que eu procuro usar aqui na aula, que fica mais fácil. Número 3, aí nós temos a elipse. A elipse é uma palavra de origem estrangeira que significa apagamento. O que ocorre na elipse? Ocorre a supressão de certas palavras que ficam subentendidas. E aí, naturalmente, o leitor ele é remetido para essa relação dentro do contexto. Então, determinadas palavras que foram usadas e depois, posteriormente, não foram mais usadas. Veja que no texto aí nós temos entre colchete o sinal do conjunto vazio. Então, foi iniciado o uso ali dos infelizes e depois não usou mais. Qual que é a intenção? É evitar a repetição. Continuando os marcadores de coesão, nós temos a chamada expansão lexical. A expansão lexical é a ampliação do vocabulário. E a melhor maneira de se fazer essa expansão lexical é através da sinonímia. A sinonímia que é a construção dos sinônimos. Ela evita a repetição, porque ao invés de ficar se repetindo o mesmo termo exaustivamente, cansativamente, vai se empregando sinônimos. Isso mostra uma riqueza de vocabulário muito grande. E aqui, muito cuidado. Quando esse sinônimo ele for um sinônimo mais extenso, de sentido mais lato, ele é chamado de hiperônimo. Quando esse sinônimo ele trouxer uma palavra de sentido mais estrito, nós chamamos ele de hipônimo. Então, sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Aqui na sequência também, nós apontamos como marcadores da coesão textual os conectores. Nós temos dois tipos de conectores, temos as preposições e as conjunções. As preposições elas são usadas para fazer a ligação entre as palavras. E as conjunções elas são usadas para fazer a ligação entre as orações. Vocês têm dois exemplos aqui também. Bom, continuando aí a nossa aula na parte de redação, o que é muito importante também a gente trabalhar então? A coerência. Assim como a coesão faz a ligação dentro das frases no texto, a coerência ela dá sentido ao texto.
Quando nós falamos em coerência, nós falamos na compatibilidade entre aquilo que está sendo falado dentro do texto, o que pode ser numa relação com a vida considerada real, verdadeiro, racional. Tá certo, pessoal? Então, num texto, o conceito de coerência ele diz respeito especialmente à compatibilidade entre os significados, permitindo que as partes do texto sejam interpretadas segundo um princípio que nós chamamos de princípio de ausência de contradição entre elas. Ou seja, o texto, quando ele é um texto coerente, o sentido dele é um sentido harmônico. As partes do texto elas não se contrastam, elas são harmônicas. Existem basicamente dois tipos de coerência. A coerência externa, que é a coerência no plano histórico, no contexto histórico no qual determinado texto está inserido, e ela está relacionada diretamente com o que nós chamamos de conhecimento de mundo. Essa é a coerência externa, ela tem todo um seu conteúdo voltado ao que nós chamamos aí de conteúdo histórico, né? Isso nós podemos falar ali quando se tratar de um texto visual, conteúdo paisagístico, turístico, arquitetônico e assim vai. A coerência externa ela está muito ligada à amplitude do repertório cultural do leitor. Quanto maior o repertório cultural do leitor, mais fácil para ele identificar a coerência externa. E a coerência interna? A coerência interna ela tem uma relação direta com as partes do texto. Ou seja, as partes do texto elas estão relacionadas e nessa relação entre essas partes do texto, que se enunciam uma após a outra, a ausência de contradição indica o que nós chamamos de coerência interna. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, então. Essas duas partes aí da nossa aula, nós estamos seguindo com a nossa apostila. Qualquer coisa nós vamos continuando. Depois não se esqueçam, nós vamos trabalhar os nossos mapas mentais para que vocês aprendam bem, entendam bem a aula, né, para que assim fique bem desenvolvido o nosso português esquematizado. Um abraço, fiquem com Deus.